Pois é, minha gente. Sou o professor Williams, professor de Ciências do 8º ano, e hoje, dando continuidade ao nosso sistema sobre alimentos e nutrição, nós vamos partir para o segundo momento do estudo do sistema digestório, que é exatamente o estudo da fisiologia do processo digestório. Na nossa aula anterior, nós estudamos a anatomia, vimos alguns aspectos gerais sobre a função de cada estrutura importante, não é verdade? Os órgãos do tubo digestivo, as glândulas anexas e os mecanismos gerais a respeito desse processo. Muito bem. Hoje nós vamos estudar como isso acontece, ou seja, as funções específicas de cada parte importante, só relembrando a vocês que o processo digestório, ele é marcado por 3 momentos de digestão. Então nós temos a digestão que ocorre principalmente na boca, no estômago e na parte inicial do intestino delgado. E após vem a absorção de nutrientes e a última parte, que é feita no intestino grosso, a reabsorção de água, absorção de minerais, absorção de vitaminas e, por fim, a formação das fezes e a defecação. Muito bem. Então vamos começar aqui. Só para dar uma relembrada, o processo de digestão envolve 2 mecanismos: a digestão mecânica e a digestão química. Na digestão mecânica envolve a participação dos movimentos da língua, né, da ação dos dentes e dos movimentos peristálticos, dos músculos lisos que ficam na parede dos órgãos ocos do sistema digestório. E o que nos interessa mais nesse momento, a parte química, a parte das reações químicas, que é feito pelos sucos digestivos, que nós podemos chamar de saliva, suco gástrico, suco pancreático e suco entérico ou suco intestinal, ok? É o que nós vamos basicamente ver durante essa nossa aula. Só uma revisãozinha geral a respeito desse processo de digestão. Então, nós temos no nosso corpo um grupo de proteínas chamadas enzimas, cuja finalidade é acelerar as reações químicas, tanto de produção como de quebra de moléculas. No caso do processo digestório, nós falaremos mais de quebra de macromoléculas para obter moléculas pequenas o suficiente para que possam ser absorvidas pelo epitélio intestinal, transportadas pela corrente sanguínea até chegar e ser absorvida por nossas células. Então já vem aí uma ação conjunta com o sistema cardiovascular. Então, as enzimas em geral, certo? Elas recebem no seu nome o nome do substrato, ou seja, da substância que vai ser digerida. Olha só esses exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui, ó, amilases. A terminação ases indica que é uma enzima. Então ela digere o amido, as proteases, as proteínas, as lipases, os lipídios, e aqui centra na gente a ideia do óleo e da gordura, e nós temos a celulose. A celulose, ela não é digerida por enzimas produzidas pelo nosso corpo, né? De toda a celulose que nós ingerimos na nossa alimentação, ingerindo vegetais, 98% dela, cerca de 98%, vai formar as fezes. Por que 98%? Porque dentro do nosso trato intestinal nós temos algumas bactérias benéficas que digerem essa celulose, mas é um percentual muito pequeno, tá? Essa celulose vai ter outra função importante no nosso corpo. Então, para mostrar aqui para vocês, olha, rapidamente, nós temos aqui a enzima, que é a molécula que vai acelerar a reação. Aqui nós temos um substrato, tá?
Esse substrato liga-se especificamente à enzima, não é qualquer substância que vai ligar uma determinada enzima. E depois disso, de forma bem rápida, eu tenho aqui a produção de um produto da reação química acelerada várias vezes em relação se fosse ocorrer de forma natural, tá? Então, no caso da digestão, nós falaremos bastante em quebra de moléculas. Macromoléculas, como por exemplo o amido, não é verdade? As proteínas, lipídios complexos. Essas moléculas elas são muito grandes para atravessar o epitélio do intestino e ser absorvido pelas células. E aí entra o papel dessas enzimas que vão quebrar essas moléculas até chegar às suas unidades formadoras para que possam ser absorvidas e transportadas. Muito bem. Aqui nós temos uns modelozinhos que é para ficar mais claro na cabecinha de vocês como é que acontece. Aqui eu tenho um polissacarídeo, amido, por exemplo, né, que é formado, né, por várias moléculas de glicose. São centenas de moléculas de glicose. Então, o papel das enzimas vai inicialmente quebrar essa molécula enorme em moléculas menores, que são os disacarídeos. No caso, já posso até adiantar, maltoses, tá? E no final do processo de digestão, irá se obter a menor porção desse polissacarídeo, que é chamado de monossacarídeo, que no caso é a glicose. É esse o papel das enzimas na digestão, ok? Então vamos lá. Vamos aqui partir para outro grupo, os lipídios, óleos e gorduras. A gordura mais comum no nosso corpo e na nossa dieta são os triglicerídeos, ou seja, é um álcool chamado glicerol ligado a 3 ácidos graxos ou gordos, como alguns preferem chamar. Então, essas moléculas sofrem a ação das enzimas e as enzimas conseguem quebrar de forma bem acelerada, separando os ácidos graxos ou gordos do glicerol. Essas são as menores porções dos lipídios. Aqui nós temos as proteínas, né, que também são moléculas enormes formadas por aminoácidos. Então, inicialmente, a enzima quebra a proteína em fragmentos menores, formando vários peptídeos. E, por último, na última etapa da digestão, vem a digestão desses peptídeos, que já são fragmentos da proteína, para as menores unidades das proteínas, que são os aminoácidos. Ok? Então, pessoal, basicamente é isso que acontece, tá, na digestão que acontece no tubo digestório. Vamos começar a falar agora da boca. E, logicamente, a ação das glândulas salivares, que são as glândulas parótidas, fica localizada nessa região aqui, ó. É a glândula que inflama quando a gente está com papeira, como se chama no interior. A submandibular e a sublingual. Essas 3 glândulas produzem saliva. E o que é que nós vamos ter nessa saliva? Nessa saliva nós vamos ter água, um muco e também enzimas, destacando-se uma enzima que a gente chama de amilase salivar ou ptialina, tanto faz. Então, entre as funções das glândulas salivares, nós temos manter a boca úmida, contém enzimas, que eu já comentei com vocês, regula a acidez da boca, tá? Deixando a acidez bem fraquinha, quase neutro, ajuda a eliminar restos de alimento e placa bacteriana, por ter ação enzimática, né? Então ela ajuda a destruir essas placas dentárias que acabam sendo depósito de micro-organismos que pode evoluir para a destruição da estrutura do dente e da gengiva. Limita o crescimento de bactérias que pode causar danos ao esmalte do dente, que foi o que eu acabei de falar. E também lubrifica, umedece o alimento, facilitando assim a deglutição deste alimento. Mas o que nos interessa mais é a ação digestiva. O que é que acontece na boca? Principalmente, os alimentos que são ingeridos, ricos em amido, as massas de modo geral,
sofrem a ação mecânica dos dentes, da língua, que vai revirando, misturando com a saliva o alimento, e tem a parte química, que é a ação da saliva, ou seja, da ptialina ou amilase salivar, quebrando o amido em moléculas menores, que são as maltoses. Depois que isso acontece, o alimento que você ingeriu passa a ter uma outra denominação, que é bolo alimentar. Como eu mostrei na aula anterior, este bolo alimentar será deglutido com auxílio da língua, dos músculos que forram a parede da faringe e com auxílio de estruturas como a epiglote, que impede que o bolo alimentar entre no trato respiratório, descendo pelo esôfago por movimentos peristálticos. Beleza. Aí o alimento chega até o estômago. No estômago, as células da parede do estômago secretam o que nós chamamos de suco gástrico. Esse suco gástrico tem uma composição bem variada. Ela é composta de um ácido, chamado ácido clorídrico, que mantém a acidez muito forte no estômago, contém enzimas, né, a pepsina, outras lipases, cuja digestão é pouco significativa quando comparado com a digestão de proteínas. Tem também a secreção de um muco, que protege a parede do estômago contra a ação corrosiva do ácido clorídrico, tá? Então, nós vamos ter aqui o suco, ácido clorídrico, que tem a função de quê? De matar, destruir as bactérias que vêm junto com o bolo alimentar. Bactérias, fungos, micro-organismos que possam causar infecção no nosso corpo. Aí, no caso, ele destrói, né? Ele tem uma ação, né, de sepsia ou de destruição de micro-organismos. A pepsina, que é a principal enzima que vai fazer a digestão das proteínas, produzindo fragmentos que são as peptonas. Tá ok? Aí você vai encontrar no estômago também a cárdia, que é a válvula que controla a passagem do bolo alimentar para dentro do estômago, e o pilório, ou válvula pilórica, que controla a passagem do quimo, que é um produto da digestão que ocorre no estômago, certo? Para o intestino delgado. Então, basicamente, é isso que acontece no estômago. O bolo alimentar atravessa a cárdia, cai dentro do estômago, que tem o suco gástrico, é um órgão bastante volumoso, tá? E nesse suco gástrico, com a ajuda dos movimentos peristálticos da parede do estômago, movimentando, assim facilitando a mistura do quimo, do bolo alimentar com os nutrientes, e vem a ação do suco gástrico, que, como eu já falei, ocorre a ação, né, de destruição de micro-organismos e a ação de enzimas, que vão transformar as proteínas em peptonas, principalmente. Depois disso, forma uma massa parcialmente digerida, na segunda etapa, chamada de quimo. E esse quimo, aos poucos, porção por porção, por movimentos peristálticos e controlado pela abertura e fechamento do pilório, ele vai passando para o intestino delgado, pedacinho por pedacinho, ele não vai todo. Até porque o estômago tem uma grande capacidade de armazenamento e não dá para lançar tudo de uma vez só para o intestino delgado. Beleza, chegou no intestino delgado, e aí, o que é que vai acontecer? Lembre-se, o alimento, o quimo, vai chegar ácido, porque ele se misturou com ácido clorídrico. Aí tem um problema. Que problema? As enzimas que atuam no intestino não atuam em meio ácido. Aí vem a ação muito importante de algumas substâncias, como o carbonato, o bicarbonato de sódio, que é secretado pelo pâncreas, e também até da bile, tá? Que é uma secreção do fígado, tá certo? Então, eles vão neutralizar essa acidez
para que o alimento esteja em condições de sofrer a ação das enzimas. A bile, que é produzida no fígado e armazenada e liberada pela vesícula biliar, ela não tem ação digestiva, o seu papel é tão somente emulsionar a gordura, ou seja, pegar grandes massas de gordura, de óleo, e fragmentá-las em pequenas porções de gorduras e de óleo. Isso é importante por quê? Porque facilita a ação das enzimas que vão digerir a gordura. Ela tem a mesma ação do detergente que a gente usa em casa para lavar os pratos, né, que a gente usa para comer nas refeições, né? Depois tem o suco pancreático, que além do bicarbonato, secreta as enzimas digestivas. Nós temos as proteases, tripsina e quimiotripsina. Nós temos enzimas que vão digerir carboidratos que não foram digeridos na boca, que é chamada de amilase pancreática, e a digestão de lipídios. O suco entérico, que é produzido por glândulas do próprio intestino delgado, elas vão fazer o arremate, ou seja, a última fase da digestão. Pegar todo o material que já está quase que completamente digerido e terminar a digestão liberando as menores partículas de cada macromolécula que estava no alimento que nós engolimos. E aí forma-se o quilo material já no ponto de ser absorvido e transportado para todas as células do nosso corpo através da circulação sanguínea. Ok? Bom, aqui nessa imagem eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que acontece com uma imagem um pouco mais interessante. Aqui é o fígado, glândula produtora da bile. Aqui é a vesícula biliar, que recebe a bile do fígado para armazenar. Então, cuidado com as armadilhas. Vesícula biliar não produz coisa nenhuma, ela só faz armazenar. Quem produz a bile é o fígado. E outra coisa importante, não tem ou não há ação digestiva pela bile. Ela emulsiona gordura, né? O pâncreas secreta o bicarbonato, que vai neutralizar a acidez do alimento que chega lá no quimo, né? E também tem as ações das enzimas, que vão digerir amido, proteínas, lipídios, né? E o suco intestinal ou entérico, que tem a última etapa, formando o quê? As menores estruturas. E com os movimentos peristálticos, esses alimentos, o quilo vai sendo transportado do jejum para as porções mais longas do intestino, onde vai acontecer exatamente, transportado para o jejum, onde vai ser feita a maior parte da absorção, porque essa parte digestiva ela se concentra mais na parte inicial, que é o duodeno. Aqui nós temos essas animaçõezinhas para vocês terem uma ideia da mecânica, da dinâmica do processo. Quando a porção aqui em cima do intestino, do estômago, passa para o intestino, está atravessando o piloro, tá? Isso estimula a liberação de bile sobre esse alimento, que é para neutralizar a acidez e também emulsionar a gordura. William, esse negócio de emulsionar, o que é? Ó, tá aqui a gotona de gordura. Aqui nós temos as moléculas da bile, que são os sais biliares. Ela vai lá e, ó, vai tirando os pedacinhos pequenininhos, fragmentando aquela gota enorme de óleo de gordura em componentes menores. Isso facilita a ação digestiva. Beleza? Aí vem a parte química, né? Aqui nós temos o pâncreas, que além do bicarbonato secreta as enzimas, tá? Então nós temos uma enzima chamada enteroquinase, que é produzida no intestino, que vai fazer com que a forma não funcional da enzima no intestino, chamado tripsinogênio, seja transformada em tripsina. O que é que essa tripsina faz? Digere proteína, tá? Essa tripsina também vai fazer de quê? Tá? A gente chama de autocatálise. Ela mesmo vai atuar sobre as outras moléculas de tripsinogênio para produzir mais tripsina. O que é que ela faz também? Essa aqui é danada.
ela vai atuar sobre outra enzima protease inativa, chamada quimiotripsina, transformando ela em quimiotripsina. O que é que essa quimiotripsina faz? Digere proteína, tá? E também vai atuar sobre as propeptidases, ativando elas, transformando em peptidase. Que vai fazer o quê? Vai atuar sobre as peptonas, aqueles que foram digeridos lá no estômago. E aí toda aquela parte de polipeptídeos vai sendo digerida graças à ação da enteroquinase e da tripsina, que é o chamado faz-tudo. Tá? Ela é muito importante na ação sobre as proteínas no intestino. Beleza? Vamos lá. Aí nós temos o velho e bom suco entérico ou suco intestinal, que, como eu já falei, é produzido pelas próprias glândulas da parede do intestino. Aí nós temos a enteroquinase, só voltando aqui, né? Mostrando aqui, ó, o que é que ela faz? Ela começa tudo, ativa o tripsinogênio, transformando ele em tripsina. Então, ele vai atuar no processo de digestão de peptídeos para a formação de aminoácidos. Aí você tem as lipases, que vai digerir os lipídios, né? Chamadas lipases entéricas, para a formação de ácido graxo e glicerol. A amilase vai atuar sobre amido, tá? Em disacarídeos, que são as maltoses. Aí você tem a maltase, que vai atuar sobre a maltose, que já é produto da digestão da amilase, transformando em glicose. A lactase vai atuar sobre o açúcar do leite, que é a lactose, quebrando-a, liberando glicose e galactose, que são as menores moléculas desse açúcar. E a sucrase ou sucarase atua sobre o açúcar da cana-de-açúcar, que é o principal adoçante que a gente usa, liberando glicose e frutose. Pronto. Aí nós temos também as nucleases, que vai digerir os ácidos nucleicos, mas isso aí não vamos entrar em muito detalhe. Pronto, aí você tem o quê? As menores moléculas das macromoléculas. Já está tudo no ponto de ser absorvido. E esses componentes finais vão formar o quilo. Esse mapa aqui, geralzão, para mostrar o que acontece, tá, em todo o trato digestivo, que é bom você olhar para dar uma revisada de tudo que eu falei, certo? E também muito interessante para você olhar antes de fazer uma avaliaçãozinha. Na boca, né, nós temos a saliva, a enzima principal é a amilase salivar, atua sobre o amido, liberando maltose principalmente e glicose. Atua em pH, ou seja, em ambiente neutro. O suco gástrico atua no estômago, transforma, tem enzimas, a pepsina e a lipase gástrica, que os livros antigamente nem citavam, mas aqui já está falando, ocorrendo principalmente a digestão de proteínas, formando peptonas e digestão de lipídios, formando ácidos graxos, glicerol e monoglicerídeos. O meio de atuação é ácido, muito ácido, por causa do ácido clorídrico. Suco pancreático, tem um catatal de enzima aqui, ó. Quimiotripsina atua sobre proteínas, formando peptídeos. Tripsina atua sobre proteína, formando peptídeos. Amilase pancreática atua sobre lipídios, transformando em ácido graxo e glicerol. RNase atua sobre as moléculas de RNA, né, formando nucleotídeos. DNase atua sobre o DNA, quebrando, liberando nucleotídeos. Lipase pancreática atua sobre lipídios, transformando-os em ácido graxo e glicerol. Atua em meio não ácido, ou seja, alcalino. Suco entérico é produzido no intestino e atua no intestino. Tem a carboxilase, a carboxipeptidase, que pega os fragmentos de proteínas e transforma em aminoácido. A aminopeptidase transforma os fragmentos proteicos em aminoácido. Dipeptidase, a mesma coisa. Aí vem a maltase, transforma a maltose em glicose.
sacarase transforma sacarose em glicose e frutose e a lactase transforma a lactose em a glicose e galactose, ok? E no intestino grosso, o que não foi digerido, como por exemplo a celulose, vai ser um pouquinho digerido no intestino grosso pela ação das bactérias benéficas, e essas bactérias benéficas são muito importantes, porque além de fornecer para a gente algumas vitaminas importantes na regulação do nosso corpo, elas competem por alimento com relação às bactérias que possam causar mal a gente, dificultando as infecções, né? E esses micro-organismos também atuam competindo com os oportunistas, também evitando graves infecções no corpo da gente, tá? Só lembrando rapidinho aqui de alguns problemas de saúde que nós podemos ter, que é a cárie, que é acúmulo de alimento na nossa boca, a gastrite e a úlcera gástrica, que é um processo inflamatório, quando você diminui a secreção de muco no estômago, né? Tem o refluxo, que pessoas que têm defeito ou apresentam uma deformidade ou uma alteração na cárdia e o suco gástrico sobe para o esôfago, provocando queimaduras. Você tem também, por exemplo, a intolerância à lactose, que é quando a pessoa, por vários motivos, inclusive existem condições genéticas para isso, deixa de produzir ou produz pouca lactase. O que vai acontecer é que esse açúcar vai se acumular bastante no nosso intestino, vai servir de alimento para vários micro-organismos que vivem no nosso intestino, liberam ácidos e esses ácidos vão provocar alterações como cólicas, né? Vai provocar diarreias, náuseas, que são os sintomas clássicos de quem tem intolerância à lactose. Hoje em dia esse negócio a gente resolve com simplesmente um comprimidinho que tem a enzima para fazer o papel que deveria ser feito pela lactase que nós deixamos de produzir. Tá ok, minha gente? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Na nossa próxima aula nós vamos ver uns exercíciozinhos que é para dar uma fixada, uma revisãozinha, beleza, certo? E, portanto, até a próxima aula.